E a repórter estava tentando obter uma resposta objetiva, né? Mas de um sofista é difícil isso. Agora, me chamou a atenção ali que o Lula disse que o Trump está defendendo um monte de gente antidemocrática lá fora. Ele está defendendo o Maduro, então. É ele que está defendendo o Daniel Ortega na Nicarágua e os xiitas ayatolás do Irã. Vai ver que é ele que está defendendo o Putin, né? E tomando partido na guerra da Ucrânia ao lado do agressor. E, claro, sem dúvida nenhuma, só pode ser o Trump, então, bajulando o Xi Jinping na China. Esses são os grandes líderes antidemocráticos que nós temos no planeta. Ups, me confundi. Quem está do lado deles todos é o próprio Lula, né? Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova notícia lá de Brasília que está pegando fogo, está bombástico. Sabe o que Lula diz? Que o Trump tem comportamentos ruins para a democracia. Mas logo abaixo fala, petista desvia 6 vezes. Então, Lula desvia 6 vezes a pergunta sobre ligar para o presidente americano. Ué, Trump não tá com comportamento ruim para a democracia? Então por que você não liga para ele, Lula? Você acha mesmo que o Lula quis ligar para o Trump? Quis não. Então, você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeos novos aqui para vocês. Deixa seu like, ajuda nós demais o nosso conteúdo. Deixa seu comentário o que tá achando do vídeo, de que cidade você é, para a gente saber aonde o nosso vídeo está chegando. Vamos aqui deixar os créditos para a Revista Oeste, da plataforma YouTube. E sem uma enrolação, vamos para o conteúdo que está pegando fogo, está bombástico. Você precisa ver isso. Bom, agora a gente destaca uma entrevista que o presidente Lula concedeu à BBC News sobre a sua relação com o presidente americano Donald Trump. Ao ser questionado sobre arrependimento de ter associado Donald Trump ao fascismo, Lula respondeu o seguinte: veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O presidente Trump, ele tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido, sabe, de respeito às instituições democráticas do mundo. Ele tem tido um comportamento muito ruim e tem apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro. Lula foi cobrado sobre por que não tentou ligar para Donald Trump depois da escalada da crise diplomática. Por 6 vezes, Lula desviou da resposta objetiva e atribuiu ao republicano a falta de diálogo. Vamos acompanhar. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. But now, why not try pick up the phone to him? Ele publicou no portal dele, e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Eles não querem conversar, eles não querem multilateralismo, eles querem unilateralismo. Então, quando eles quiserem conversar, o Brasil está pronto para conversar. Pronto. Nós temos o meu vice-presidente, nós temos o meu ministro das Relações Exteriores e meu ministro da Fazenda disposto a conversar. E com o Trump, na hora que ele quiser conversar, eu estou pronto a conversar. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. So you've never tried to call Nunca Donald quis Trump? conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. So to confirm, the reason you haven't tried to call is because he didn't try to call before imposing the tariffs. Is that correct? A razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. In a few words, how would you describe your current relationship with President Trump? Olha, não tem relação. Que conversa de maluco, hein, Consta? Imagina a coitada da repórter ali, o tradutor, tentando passar a resposta para o presidente Lula. Ela, por 6 vezes, insistiu porque ela queria se certificar de que realmente ele não tentou ligar e a resposta vinha assim: não, eu não tentei porque ele não quer conversar comigo. O Lula entrou naquilo que ele chama de referência circular, né?
Diga, Piotr, a jornalista estava tentando buscar alguma racionalidade ali numa resposta objetiva do presidente Lula, né? Mas você tentou ligar, pelo menos, já que você está respondendo que ele não quer falar com você, então você me disse que pelo menos tentou fazer a ligação, mas não conseguiu. Mas a repórter era anti-quiabo, né? Anti-sabonete, ela não deixou. E ele deu a mesma resposta porque não tem resposta nenhuma mais para dar. O Lula é uma farsa, né? Você para pensar, né? Tudo que ele disse que ia fazer na vida dele. Aliás, tem uma camisa, uma foto dele vestindo a camisa da Anistia, já viu? Está circulando pela internet. Anistia para quem sequestrou o embaixador americano, matou. Esses podem. Esse sim. Agora, anistia para essas pessoas do dia 8 de janeiro, que ele fugiu lá para Araraquara, inventou um compromisso em Araraquara. Chuva. Sabe que eu adoro Araraquara. Eu tenho tios que eram de lá, os tios da minha mãe, né, parte da minha família, mas eu fico imaginando, no começo do mandato, um presidente da República ir para Araraquara. Sem nenhum demérito a Araraquara, eu já disse aqui que eu adoro Araraquara. Como também não precisa ir para Piracicaba, não. Ele foi para ver as consequências de uma tempestade que tinha caído em São Carlos, não em Araraquara. E aí o Lula fica com essas respostas. Ninguém leva a sério o Lula. O problema é que o Supremo leva a sério. Porque quem garante o Lula hoje no poder é o Supremo Tribunal Federal. Sem o Supremo, mantidas as condições naturais de temperatura e pressão de uma democracia, o Lula já teria sido empichado. Porque motivo não faltou, pelo menos para abrir um processo de investigação. Mas com o Supremo dizendo para o Congresso que pode e que não pode empichar o presidente, não tem crime de responsabilidade, ele fica aí. Tranquilizador para o país, ouvir do Lula, ele fala num trecho dessa entrevista, que ele fala, tem pessoas para conversar o tempo todo, tem o ministro da Fazenda, tá? O Fernando Haddad, tem o vice-presidente, que também é ministro. Já pensou que você tem que resolver um problema sério com o Alckmin? E um presidente recomenda, confessa que não é atendido e põe à disposição do presidente Trump o Alckmin. Isso é ofensa. E o Constantino disse tudo. O Lula apoia Nicarágua, Cuba, Rússia, China, terroristas, Irã, e acha que o Trump está fazendo coisas muito ruins para a democracia. Haja cinismo. E você acha no direito de chamar o Trump de fascista, né? Porque foi a pergunta da jornalista, se ele tinha se arrependido de ter associado o Donald Trump ao fascismo. Ele faz coisas ruins para a democracia. E ele resume o fascismo como não apoiar, por exemplo, a OMC, de onde ele acha que isso é o fascismo. A cabeça do Lula é um negócio estranho, não, né? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mandou abrir um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, Flávio e Eduardo, além de integrantes do governo anterior. A investigação pedida pela Polícia Federal trata de contratos da pandemia suspeitos de corrupção. O caso é oriundo da CPI da pandemia de Covid, que indiciou Bolsonaro e outros aliados no relatório final. Segundo Flávio Dino, há indícios de fraudes, superfaturamento, desvio de recursos e contratos com empresas de fachada. Agora, cabe então à Polícia Federal realizar as oitivas diligências e apurar as responsabilidades, Silvio. Quer dizer, a Polícia Federal bateu a porta do Supremo, caiu aí na mesa do Flávio Dino e pediu a abertura de um inquérito, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos filhos, mas também tem empresários. Luciano Hang também foi incluído, deputada Bia Kicis, Carla Zambelli. Quem mais está nessa lista? Alan dos Santos. Olha, muita gente, a gente coloca inclusive na tela, Silvio, todos os indiciados agora nesse inquérito. Deixa eu só trazer... Pois bem, é verdade, Paula, tem vários nomes de empresários aí, tem... Até Felipe Martins, Silvio. Exato, tem ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, empresários, jornalistas, influenciadores, enfim. É um absurdo, né, Paula, que eles, em setembro de 2025, eles vão tentar usar a pandemia como arma política. A Covid vai ser ressuscitada, né? Nós vamos trazer a pandemia da Covid como arma política em 2025 e estamos, evidentemente, a um ano do novo processo eleitoral para eleições majoritárias no Brasil. Em setembro do ano que vem, a eleição está a todo vapor, já caminhando para o primeiro turno. É um absurdo. Agora, só jogar a luz num ponto aqui. O Flávio Dino
vai recuperar a CPI da Covid. À época, embora totalmente teatral, totalmente dominada por aquele trio que as pessoas vão se lembrar, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues e companhia, naquela época, um dos grandes escândalos foi a compra de respiradores fantasmas pelo Consórcio do Nordeste. Em 2021, o Consórcio do Nordeste, que tinha, aliás, o atual chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, à frente do consórcio, e o Carlos Gabas como secretário, ex-ministro da Previdência Social e que vai aparecer enrolado nessa CPI do INSS, nesse escândalo bilionário também de Dilma Rousseff. Naquela época, o consórcio comprou por 49 milhões de reais respiradores que nunca chegaram aonde deveria. O Maranhão fazia parte de tudo isso. O Maranhão tinha como governador Flávio Dino. O Flávio Dino hoje é relator do caso da CPI da Covid, da pandemia, sendo que ele era alvo. Flávio Dino vai relatar sobre Flávio Dino. Esse é o Brasil. É isso que nós estamos vivendo. Detalhe, para quem não se lembra, os respiradores não apareceram porque foram comprados de uma empresa que importava produtos de maconha, a Hemp Care. E, à época, o atual chefe da Casa Civil disse que não falava inglês e não se atentou. Hemp Care, e hemp significa maconha. Pois bem, isso virou o detalhe. E, para aqui homenagear meu amigo Adalberto Piotto, Araraquara, por alguma razão, também entrou na compra de respiradores fantasmas. A distância de Araraquara até o Nordeste é grande. Do consórcio Nordeste. Deixa eu só fazer uma referência, quando eu disse do Lula, do que a gente viu, né? O gênero teatral farsa é descrito, porque é exatamente nesse sentido que eu quis dizer, né? É um gênero cômico, porque foi cômico, né? A repórter pergunta a mesma coisa, ele responde, fica insistindo numa pergunta, não tem uma resposta objetiva, e ele dá uma resposta que, bom, já deu, é outra coisa. Fala alguma coisa a mais, presidente. É um gênero cômico caracterizado por situações exageradas e ridículas, ou de personagens caricatas e enredos simples, com o objetivo principal de provocar riso. O problema é que não é engraçado não responder uma pergunta objetiva de um repórter, até porque ela estava trabalhando ali. Aí o termo também pode ser usado no dia a dia para descrever, por exemplo, uma situação embusteira ou ridícula, que foi o que a gente viu no gênero farsa teatral que eu me referia em relação ao Lula. E aí mencionei o caso de quem usou a camisa da anistia lá em 79 e hoje ser contra a anistia, levando-se em conta os enredos e os contextos, hoje convenhamos, né? Não dá. É uma farsa no sentido do gênero teatral. Acho que o presidente já foi ao teatro, ele sabe o que é isso. Consta, o Silvio fez mais um resumo aí de como, mais uma vez, né, agora esse caso vai parar nas mãos de Flávio Dino, a questão desse relatório da CPI da Covid-19, agora com esse indiciamento, né, esse pedido da Polícia Federal para investigar todos esses nomes. Flávio Dino, que era, inclusive, governador do Maranhão, quer dizer, impedimento, suspeição, está fora de moda no Brasil já tem um tempo. Pois é, e essa CPMI foi a coisa mais circense que eu já vi na minha vida, né? Com aquela trinca, Omar Aziz, Randolph Rodrigues e Renan Calheiros, né, como os principais nomes ali da ética no Brasil, segundo a turma da Globo e companhia, né? Forçaram até essa para cima da gente. O Silvio já resumiu muito bem a hipocrisia disso tudo, né? Eu vou tentar ver o copo meio cheio. Se eles estão tendo que requentar denúncia de CPMI, né, contra Jair Bolsonaro, não contra o consórcio do Nordeste, é porque eles já estão antevendo, talvez, aí que a anistia vai vir. Vamos ter que ser otimistas aqui, né? Por que eles estão requentando essa denúncia agora, né? Depois de tanto tempo e uma denúncia tão ridícula, tão vazia. Eu acho que a forma positiva de ver isso é que eles estão prevendo aí uma anistia para o próprio Bolsonaro e vão ter que ter alguma denúncia qualquer para manter as acusações, as denúncias ali nas chamadas da grande imprensa. Bom, agora 19h03, mais de 102 mil telas acompanhando Sem Filtro nesta quinta-feira. Agradeço muito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, assumiu a relatoria de 2 ações que questionam as regras de impeachment contra ministros da Corte. Elas foram apresentadas pela Associação de Magistrados Brasileiros e pelo Partido Solidariedade.
O decano fixou prazo de 5 dias para manifestação da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Gilmar Mendes também cobrou explicações do Congresso e da Presidência da República sobre o rito do impeachment definido em lei. Hoje, uma denúncia contra ministro do Supremo segue adiante com maioria simples no Senado. O afastamento definitivo, no entanto, exige apoio de 2/3 dos senadores. Para a Associação de Magistrados Brasileiros, a Constituição estabelece quórum de 2/3, tanto para receber uma denúncia como para afastar um juiz. A entidade acionou o STF e pediu que não haja o afastamento cautelar de ministro em caso de processo de impeachment. Silvio, então, só para a gente resumir aqui, essas duas instituições alegam que a lei lá de 1079 de 50 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Essa seria a alegação das entidades neste momento, nesse caldo político que estamos vivendo. Essa lei de impeachment, a lei 1079 de 1950, eles alegam que isso não deveria ser recepcionado pela Constituição de 88. Olha onde eles estão voltando, mas meu comentário, Paula, poderia se resumir em uma linha. Não quero ir em nenhum aspecto técnico que vou deixar para os juristas. Quem foi que apresentou a tal da ADPF, que você sempre me ajuda com o termo arguição, como é que é? De descumprimento... De preceito fundamental. Reparem na tela. Associação dos Magistrados Brasileiros. E pelo Partido Solidariedade. O presidente do Partido Solidariedade é o Paulinho da Força Sindical. Dono, né? Pronto, é um partido fechou. para chamar de seu. Ele criou um partido para chamar, não é? É isso mesmo. Eles foram buscar lá, né? Agora, vamos lá. Qual é o temor? Primeiro, é um afastamento, o primeiro afastamento por maioria simples é só para abrir uma investigação. Eles alegam que não, porque como você precisa de votos, um número grande de votos para um ministro chegar ao Supremo Tribunal Federal na votação do Senado, depois que passa ali pela discussão na Comissão de Constituição e Justiça, mas o afastamento já está estipulado na lei, são 2/3, acabou. Esse é o afastamento definitivo, o outro é só uma investigação. Desse jeito você não vai poder investigar nada. Daqui a pouco fala assim, olha, tem que ter 81 votos no Senado para fazer qualquer coisa contra a ministra. Mas aí, de novo, vamos lá. Pega esse caso que o Mota fez. O Mota está colocando a Câmara de joelhos, ou seja, na primeira chance que o Congresso tem de se mostrar independente, como um poder independente, como diz a Constituição, garante a Constituição de 88, ele vai lá e diz assim... Põe o Paulinho da Força que diz a primeira declaração, não vamos criar uma crise com os ministros do Supremo. E aí é o próprio Paulinho da Força que pede ao Supremo para disciplinar, é bonito esse nome, né, o verbo, né, para disciplinar o processo de impeachment de ministro do Supremo. A gente só pode confiar mesmo aí na tenacidade do povo brasileiro, né? E vou continuar nas ruas, continuar protestando, continuar reivindicando, exigindo, porque a anistia, repito, é inevitável, ela virá. Ela virá. Eles estão segurando aí, achando que pode se conter um tsunami. Não vão conseguir. Não vão conseguir. O Conce, eu estava checando aqui que um dos pedidos do Solidariedade, o partido do Paulinho da Força, é no sentido de que a denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, o pedido de impeachment, seja apresentado exclusivamente pelo Procurador-Geral da República. Esse seria um dos pedidos ainda do Solidariedade. Eu tinha visto isso, Paula, e eu estou com uma dificuldade de entender uma coisa. Eles estão querendo dificultar uma coisa que não aconteceu uma única vez desde 1950, que é o ano da lei. Não tivemos na história um único ministro do Supremo desde então empichado. E eles estão preocupados com a facilidade de se promover um impeachment de um ministro. É muita contradição, é muita incoerência, né? Eu acho que eles estão sentindo, tentando olhar o copo meio cheio sempre, né? Aqui para ser otimista hoje, eu acho que eles estão sentindo o calor chegar perto do cangote. E estão querendo reagir de alguma forma, né? O Gilmar Mendes mesmo já disse que em outras entrevistas, outras ocasiões, que essa coisa de impeachment não é bem assim, não. Não vem achando que vão aqui aprovar impeachment de ministro do Supremo, não. Né? Então, eles podem fechar logo o Congresso e rasgar logo a Constituição, porque está lá previsto, é uma prerrogativa do Congresso, é um sistema de freios e contrapesos previsto para justamente conter um poder que esteja hipertrofiado,
e atropelando os demais poderes, né? Eu só posso torcer para que isso tudo tenha acontecido agora, porque eles estão sentindo que pela primeira vez, com todas as dificuldades que temos, principalmente a que o presidente do Senado representa muito poder nas suas mãos para poder obstruir essas pautas, mas que eles estão sentindo que mesmo assim talvez se torne inevitável o impeachment de Alexandre de Moraes. Esse é um ponto que o Consta levantou, né? Nunca os demais poderes, né? Eu só posso torcer para que isso tudo tenha acontecido agora, porque eles estão sentindo que pela primeira vez, com todas as dificuldades que temos, principalmente a que o presidente do Senado representa muito poder nas suas mãos para poder obstruir essas pautas, mas que eles estão sentindo que mesmo assim talvez se torne inevitável o impeachment de Alexandre de Moraes. Esse é um ponto que o Consta levantou, né? Nunca aconteceu um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Hoje qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia ao Congresso em relação ao ministro e ainda assim eles querem tirar ainda esse direito dos cidadãos e depositar nas mãos do Procurador-Geral da República. Vamos pegar um caso prático. Se fosse hoje, por exemplo, você tem que esperar que o Gonê faça essa apresentação da denúncia. O Gonê, que é o homem de confiança indicado pelo Gilmar Mendes para ser o procurador. Ou seja, não é dificultar, é quase impossibilitar, podemos dizer assim. E outra, claro que qualquer pessoa pode apresentar um processo de impeachment. O nome disso é democracia. Dio santo. Diga, Augusto. Bom, sejamos realistas, né? A campanha eleitoral já começou. Sim. Falta pouco para começar para valer. Agora já está rolando. Está rolando. Nós estamos no final de setembro. Tá? Um ano para a eleição. Eles vão acordar, tarde, mas vão acordar. E serão atropelados pela vontade popular. Porque tudo que eles fazem não permite, tudo que eles fazem ajuda a não permitir que eles andem pela rua. Estão todos em prisão domiciliar, é uma forma de prisão domiciliar. Tá? Não pode aparecer em público. Nos 3 poderes, estão todos trancafiados em casa. A gente fala agora de um outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que decidiu que o Gabinete de Segurança Institucional não fará mais a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Segundo o ministro, o acompanhamento passa a ser feito pela Polícia Penal do Distrito Federal e pela Polícia Federal. A mudança ocorreu depois de o ministro apontar alguns problemas na visita de Bolsonaro ao Hospital DF Star no último domingo. Ele citou como irregularidades o embarque e o desembarque em local errado, a céu aberto e com a presença de populares, além da permanência do ex-presidente durante uma entrevista com o médico Cláudio Birolini. Na ocasião, cerca de 100 apoiadores esperavam o ex-presidente na saída do hospital. E aí, Bolsonaro ficou em silêncio ao lado do médico por mais de 5 minutos, enquanto Cláudio Birolini explicava os procedimentos de retirada de lesões na pele. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Morales em defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou, nesta segunda-feira, o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas por anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma
possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.